Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um compilado de algumas questões de treinamento esportivo que já trabalhamos em nossas aulas de resolução de questões por banco. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver nossas aulas e lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo. Então é isso, bom vídeo e bons estudos. A prescrição de exercícios visando o condicionamento físico e a saúde é norteada pelos princípios, e aí vai ser uma questão trabalhando os princípios do treinamento esportivo, né? Quando a gente pega a referência de Manuel Tubino, de Estélio Dantas, a gente vai trabalhar com 6 principais princípios do treinamento esportivo, né? São eles, rapidamente, princípio da individualidade biológica, princípio da interdependência volume-intensidade, princípio da especificidade, princípio da continuidade, princípio da adaptação e princípio da sobrecarga. Alguns outros autores trabalham mais alguns dos princípios do treinamento esportivo, mas de forma resumida, esses são os 6 principais. E é justamente isso que a gente vai pesquisar nas alternativas. Item A, princípio da sobrecarga, ok. Só que o princípio do genótipo que ele traz em seguida não é correto, né? A gente tem o princípio da individualidade biológica que ele vai trazer os conceitos de genótipo e fenótipo, porém o princípio do genótipo na verdade não existe. O princípio da especificidade já seria de fato um dos princípios. Então item A, incorreto pelo princípio do genótipo. Item B, princípio da adaptação, especificidade e individualidade biológica, perfeito. Item C, interdependência, volume e intensidade, ok. Variabilidade e fenótipo não fazem parte desses principais princípios do treinamento esportivo. Item D, continuidade, sobrecarga, ok, porém readaptação não. A gente teria o princípio da adaptação, né? Então, nesse caso, o mais correto seria o item B, princípios da adaptação, especificidade e individualidade biológica. Quarta questão, item B é o correto. Terceira questão, trata-se de um grande mito, haja vista que um dos princípios que devem ser respeitados na teoria do treinamento esportivo é o da exercícios prontos não respeitam este princípio, de forma que não avaliam o praticante, não consideram o retorno de como o indivíduo está diante da atividade se o praticante tem ou já teve lesões. Com base no pressuposto de que os exercícios prontos de revista ou internet funcionam, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, nessa questão, a gente vai ver alguns pontos que vão ajudar a gente a identificar qual princípio do treinamento esportivo a gente pode utilizar como um complemento dessa lacuna, né? Então, ele vai falar que exercícios prontos não respeitam este princípio, de forma que não avaliam o praticante e não consideram o retorno de como o indivíduo está diante da atividade, se o praticante tem ou já teve lesões. Então, a partir dessas informações, a gente consegue identificar que o princípio do treinamento esportivo que é violado a partir dessas constatações é o princípio da individualidade biológica, né? Aquele princípio que define que não tem pessoas iguais. Então, no princípio da individualidade biológica, a gente vai ter a junção, né, a combinação do fenótipo com o genótipo, que formam, de fato, indivíduos, né, cada um com sua especificidade. Então, nesse caso, a partir dessas afirmações, dessas constatações que a afirmativa traz, a gente vai estar falando do princípio da individualidade biológica. Não existem indivíduos iguais e as suas variações vão se dar de acordo com a combinação do fenótipo e o genótipo. Então, terceira questão, alternativa D é a correta, princípio da individualidade biológica. Considere os seguintes princípios do treinamento corporal ou treinamento desportivo. Item 1. O corpo responde aos estímulos do meio ambiente, tentando se ajustar a eles. E aí, quando a gente fala dos princípios do treinamento esportivo, o princípio que diz que o corpo vai responder aos estímulos do meio ambiente, tentando se ajustar a esses estímulos, a gente tem o princípio da adaptação. Então, o corpo sempre vai, a partir dos estímulos que ele recebe, vai tentando se adaptar e com isso, inclusive, ocorre o avanço aí no treinamento esportivo, né? Os ganhos
seja de força, seja de capacidade cardiorrespiratória, seja de flexibilidade, vão se dando a partir da adaptação do corpo a esses novos estímulos. Então, no item 1, nós temos o princípio do treinamento esportivo chamado de adaptação. No item 2, cada sujeito é único e pode responder de formas distintas aos estímulos recebidos. Nós temos o famoso princípio da individualidade biológica, né? Cada pessoa vai responder de uma forma a partir dos seus estímulos. Então, cada indivíduo é único e vai reagir de uma forma a esses estímulos, a esse treinamento. Então, item 2, princípio da individualidade biológica. Item 3, para que ocorram novas adaptações nos organismos, os níveis de estímulos devem ser propositalmente controlados e alterados durante um ciclo de treinamentos. Nesse caso, nós temos o princípio da sobrecarga, né? Inclusive, o princípio da sobrecarga está muito ligado ao princípio da adaptação, né? A gente só vai ter adaptações se a gente de fato tiver uma sobrecarga, né? Esses estímulos controlados, esses estímulos programados para que o corpo possa, a partir deles, criar novas adaptações e melhorar sua condição. Então, temos no item 1, princípio da adaptação, item 2, princípio da individualidade biológica, item 3, princípio da sobrecarga. Nesse caso, temos a alternativa B, a correta dessa quinta questão. Quarta questão, este princípio impõe como ponto essencial que o treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance desportiva. Em termos de qualidade física, interveniente, sistema energético preponderante e o segmento corporal e as coordenações psicomotoras utilizadas. Trata-se do princípio da, e aí é uma típica questão sobre os princípios do treinamento esportivo. Pelas características que o enunciado traz, que trabalhar o treinamento montado sobre os requisitos da performance desportivas, seja ela qualidade física, sistema energético, segmento corporal ou coordenação psicomotora, a gente vai estar falando do princípio do treinamento esportivo, chamado princípio da especificidade. O que é que o princípio da especificidade diz? Então, por exemplo, se eu tenho um atleta de natação, ele tem que treinar, todo o seu treinamento deve ser focado na modalidade da natação, ou seja, o treinamento de coordenação motora, o treinamento de músculos utilizados, o treinamento do sistema energético utilizado tem que ser específico para aquela modalidade que ele treina. Então, outro exemplo, se eu tenho um atleta de maratona, a maior parte do seu treino não vai ser tiros de 100, de 50, de 200 metros, mas sim treino voltado para aquela coordenação motora específica da maratona, um treino voltado para o sistema energético específico que ele utiliza naquela maratona, o treino para a qualidade física que ele utiliza na maratona e assim por diante. Então, no princípio da especificidade, a gente tem que fazer o treino, né, planejar e prescrever o treino de acordo com a modalidade, com a performance esportiva daquele determinado atleta. Eu não posso pegar um atleta de futebol e fazer com que ele faça treinos específicos de um arremesso do basquetebol, por exemplo. A gente tem que trabalhar o treinamento do atleta tem que ser específico para aquela modalidade, para aquela performance desportiva específica. Então, por essas características, nós vamos ter o princípio do treinamento esportivo chamado princípio da especificidade. Nesse caso, a alternativa B é a correta da quarta questão. E última, o professor utilizou como exemplo o fato de um dos alunos estar realizando corrida de longa duração para obter desenvolvimento muscular e fortalecimento articular. Argumentou que, para alcançar este objetivo, os exercícios físicos mais adequados seriam os de força por meio da musculação. O referido argumento ilustra qual dos princípios da prática e do treinamento de exercícios físicos. Uma típica questão do treinamento esportivo, né, dos princípios do treinamento esportivo. E a situação que a gente tem nessa questão é que um aluno queria ter um desenvolvimento muscular e fortalecimento articular, porém estava realizando em seus treinos apenas a corrida de longa duração. Pensando nisso, o professor indicou, pensando em seus objetivos, que ele realizasse a musculação. Então temos o princípio da especificidade. De acordo com o objetivo ou da especificidade
da modalidade é que a gente vai elaborar os treinos, né? Que a gente vai ter os estímulos de intensidade, de duração. Então, nesse caso, se ele quer desenvolver uma musculatura, o interessante é que ele faça a musculação e não a corrida de longa duração. A mesma coisa seria, por exemplo, o Bolt, né? O corredor de 100 metros rasos. Se ele quer ser o melhor em uma prova de 100 metros rasos, ele tem que treinar buscando as especificidades daquela modalidade. Então, as vias energéticas utilizadas, os grupos musculares utilizados. Então, se ele é um corredor de 100 metros rasos, eu vou colocar ele para treinar sessões de treino específicas para isso e não, por exemplo, colocar ele para nadar longas distâncias, né? Seriam grupos musculares diferentes, vias energéticas diferentes. Então, a partir do objetivo, a partir da especificidade de cada modalidade, é que a gente vai direcionar o treino justamente baseado no princípio da especificidade. Quinta questão, então, item B é o correto. Espero que tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso e-mail contato@concursocdfísica.com ou pelo nosso Instagram @concursocdfísica. Lembrando, dá uma conferida nos nossos materiais, tanto e-books como o curso online que está no link da descrição desse vídeo, que com certeza podem te ajudar na sua preparação para concursos. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.